vocês estiveram aqui, né, Fábio e Renata, eu expliquei para vocês um pouquinho da batalha que a gente tem em tentar como que a gente faz para que as pessoas que estão considerando essa imigração, elas tenham acesso à informação confiável, informação de verdade, assim, que elas possam depositar a vida delas. E a gente percebe que esse ramo de imigração não é à toa ali que na fronteira dos Estados Unidos, né, as fronteiras é onde acontecem as maiores atrocidades, tráfico humano, tráfico de órgãos, né, tudo quanto é tipo de coisa, porque é um território um pouco ali sem lei. E a pessoa que está fora, considerando uma imigração para os Estados Unidos, ela também se vê ali naquela fronteira, ainda que não fisicamente, mas sim uma fronteira de considerar essa imigração para cá. Então, ela está considerando um território que ela não conhece, que ela não domina a língua, e ela está, sim, se baseando nas informações que são acessíveis a ela. E nesse meio do caminho, nesse liame, ali nessa fronteira, tem muitas pessoas mal intencionadas que se aproveitam desse sonho dessa pessoa para vender aquilo que muitas vezes é real. Então, o objetivo aqui é que vocês tragam a experiência de vocês, que vocês tiveram em todos os aspectos, não só da parte de visto, mas sim do planejamento financeiro, como que está a adaptação de vocês nos Estados Unidos, que as pessoas possam, então, ter esse acesso a uma informação verídica, verificável, que é a própria trajetória aí de vocês. Então, eu ia começar pedindo para vocês se apresentarem, né, doutor Fábio, contar quem que é doutor Fábio, um pouco sobre a sua trajetória, como você chegou até aqui e onde você está hoje. Eu sou Fábio Aldi, eu sou dentista e psicanalista, né, no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu sou higienista e proprietário de consultório agora, né? E, assim, sobre o que você falou, Ana, assim, das maldades, né, do lado ruim do ser humano, sobre esse aspecto, né, ontem eu fui numa feira aqui que chama Expo Brasil, que brasileiros empreendedores, né, desde coxinha até mudança, seguros, né, saúde, essas coisas, então brasileiros tentando a coisa. E aí, assim, a imigração é um fator muito comentado entre os brasileiros, especialmente hoje, né, assim, porque tá cada vez mais difícil, né, de vida, assim, você fazer a coisa pelo lado errado, né, agora tem que ser tudo muito certinho, né, e o que eu penso, assim, como psicanalista, por exemplo, né, quando você está numa depressão, quando está num lugar ruim, mentalmente, emocionalmente, o psicanalista te pega na mão, né, e atravessa essa fronteira, né, entre o bem e o mal, entre o mal-estar e o bem-estar, né, entre a morte e a vida, né, às vezes a depressão leva à morte, né, e com vocês foi assim, vocês pegaram a gente num momento ruim, que a gente estava, assim, ruim no sentido de indefinição, não querer mais como está, não querer mais a vida como ela é agora, a gente quer uma vida nova. Aí se deposita todas as confianças, né, nessa fase, nessa transição, né? A gente tinha contratado uma outra advogada pelo E2. Lembra disso, Ana? Sim, aí, além do que fomos enganados, né? Então, assim, as histórias mais comuns entre brasileiros e imigrantes, né, que é o que eu tenho contato, é de enganação nessa fase, assim, né? E aí ontem, assim, eu indiquei muita gente para vocês, assim, falava muito. Aí eles falaram assim, mas você confia? Eu falei assim, olha, eu tenho uma política pessoal, eu não indico nada para ninguém, porque depois, se der errado, você vai vir em cima de mim com razão, né? Eu falei, mas a Ana Bárbara eu indico. É a única exceção que eu abro, assim. Eu falei, eu sempre indico a Ana Bárbara para vocês. Eu falei, ela é extremamente honesta, competente. Eu falei, o meu processo, eu falei assim, elas enxergaram coisas em mim que nem eu enxergava, assim, sobre montar o meu business plan, sobre fazer fazer o governo americano entender como a minha inovação na odontologia podia ser bom para esse país que eu estou agora, né? Que é onde você falou, onde que você está agora. Então, assim, sobre vocês, para sempre na minha vida, serão lembradas como anjos, assim, que fizeram essa transição para a gente. Porque às vezes eu vejo pessoas que têm oportunidade de estar aqui. Ontem eu vi isso na área da odontologia, sabe? Pessoas bem-sucedidas no Brasil e tal, mas que têm oportunidade de estar aqui e que não têm noção da vida, do futuro dos filhos, do futuro brilhante que pode ter a vida aqui na América, né? Acho que isso é importantíssimo, a pessoa dar valor para isso, né? Tudo bem você gostar do Brasil, você ficar no Brasil,
mas com crianças, o valor dessa mudança é para sempre, é uma coisa que marca gerações. Daqui 4 gerações, vai falar assim, meu tataravô, o Fábio, veio para cá, e a gente está no melhor país do mundo, que dá para considerar assim, né? A Europa tem uma certa decadência, né? A América Latina sempre em decadência, a Ásia, enfim, aqui é ótimo, né? E graças a vocês nós estamos nesse bom momento da vida. Obrigada pelas suas palavras. Isso que você falou me abriu oportunidade de 2 perguntas, uma para você e uma para a Adriana. Eu queria muito que vocês compartilhassem sobre essa trajetória que vocês tiveram enquanto vocês estavam procurando uma assessoria para ajudá-los nessa migração. Porque vocês falaram que vocês tiveram um golpe. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, o que aconteceu. Aí é com a minha assessora jurídica. Então, a gente decidiu, né, que ia imigrar, a gente procurou... Desculpe te interromper, viu, Renata? Eu falei um golpe, mas não sei se vocês querem atribuir dessa forma. Mas, enfim, uma experiência bem negativa. Um percalço. A palavra correta é ser um golpe mesmo. Golpe é uma enganação. Assim, é a mesma coisa. Mas, assim, quando a gente decidiu, a gente ia vir pelo E2, né, que é o visto português. E nós falamos com uma advogada. Visto de investimento, supostamente a gente faria por ser português. Isso. E aí, eu falei, a gente foi atrás de uma franquia, achamos a franquia, e essa moça da franquia nos indicou uma advogada. E aí a gente fechou com essa advogada, que ia fazer todo o processo, só que a moça que estava vendendo a franquia queria muito vender logo, né? E aí eu falei, não, mas eu tenho que esperar o E2 para atrelar uma coisa a outra. Não adianta eu comprar uma franquia e não poder vir trabalhar, né? E aí, nesse meio tempo, eu vi uma entrevista sua, e aí eu te chamei. Foi quando a gente começou, e eu contei essa história para você, não sei se você lembra, Ana. E aí você já tinha contratado, você já tinha pago. Só que na época, para as pessoas que estão assistindo, o E2, então, ele é um visto de investimento. Você tem que mostrar um investimento substancial de capital para que você possa se qualificar para o E2. Você tem que ter uma cidadania de um dos países do tratado. E a Renata e o Fábio, eles tinham já contratado, já tinham pago, mas Portugal ainda não tinha sido inserido na lista. Portugal foi o último país a ser inserido, foi em dezembro de 2024. Então, quando o Fábio e a Renata vieram até a gente, essa inserção ela ainda não tinha acontecido, ou seja, eles contrataram e pagaram por um serviço que seria impossível de ser realizado. E a advogada não falou, né? A gente, em setembro, eu falei com você, eu tinha contratado ela em, tipo, abril, maio, e a advogada não falou que não estava na lista. Ela falou que estava na lista, que era demorado, entendeu? Que era... E aí eu vi uma entrevista sua, falei, não, vou chamar a Ana, nós fizemos um call, né? E aí você falou, nossa, acho estranho, porque o Portugal não está ainda dentro da lista, tal, e aí a gente viu que a gente estava entrando numa fria, né? Isso foi a primeira coisa que a Ana falou sobre o processo. Comparando isso com a área da saúde, é a mesma coisa que você vai fazer uma cirurgia e eu não pergunto se você tem diabetes. É a primeira coisa para fazer, você não vai cicatrizar, você vai morrer assim. Ela sabia que a gente estava com a coisa de Portugal, o Brasil não tem até hoje, Portugal estava negociando. A primeira coisa, não, esse processo de vocês não dá. Não dá, você tem por que isso esperar entrar na lista, né? Por isso cheira golpe, assim, é meio óbvio isso para quem trabalha com imigração, né? Saber os países que estão. Aí fala, paga ela, me paga, e a gente vai... Não, foi muito mal. Vocês chegaram a ter uma perda financeira, né? Sim. Perdemos... metade do investimento. Porque aí eu, com a informação correta, né, que você me deu, eu falei com ela, falei, olha, eu fiz uma pesquisa aqui e eu não posso ter o visto. Você me vendeu um negócio que eu não posso ter. Mas veja bem, tal, mas vai entrar, entendeu? Eu falei, não, mas eu não quero. Podemos encerrar aqui, porque já não tenho mais confiança, né? E aí a gente começou o processo com você nesse dia.
Só que aí a gente tinha que convencer, ó, doutor Fábio E a era ser possível. dentista de que ele tinha Sobre- qualificação, né? Vamos lá, então, sobre isso, eu vou pedir para a Adriana. Adriana, para quem está nos assistindo, ela é senior paralíngua aqui no escritório, tem mais de 10 anos de experiência, meu braço direito em todos os processos de ABs que nós fazemos aqui juntas. E eu queria que a Adriana contasse um pouquinho sobre a estratégia que a gente desenhou, né, Adri, para o Dr. Fábio. A gente começou... Vai lá, Adri, por favor. Foi super interessante, né? Porque o Dr. Fábio chegou achando que tinha uma carreira singela, né? Isso. Muito simples, não, o que eu faço é mais do mesmo, né? E quando a gente, lógico, pelo currículo, e quando, né, acho que a Renata teve muita contribuição em estimulando que ele contasse realmente o grande diferencial, né? E o tipo de visto, né, que a gente vislumbrava, né, que a Ana já tinha conversado, era um visto que tinha que mostrar uma habilidade excepcional, tinha que mostrar algo diferenciado, e é muito comum, né? A pessoa, como faz isso há muitos anos, ela acha que é uma atividade corriqueira, né? E a gente foi tendo que convencê-lo de que ele era especial, né? E de que o que ele fazia, sem dúvida nenhuma, era um grande diferencial, né? A psicanálise ligada à odontologia, né? A abordagem que ele fazia, todo o diferencial dele, chamava atenção de forma única mesmo, né? Dentro da odontologia. E então precisamos convencê-lo, né? De que era excepcional e então começar a angariar os documentos. Acho que o grande desafio, quando são clientes com muito tempo de experiência, né, é mexer num baú, né, é ir lá atrás, e tem também, do ponto de vista do cliente, eu não sei, Renata e doutor Fábio, se vocês sentiram isso, tem um constrangimento, né, eu não quero pedir essa carta, eu sei que ele vai falar não, tem um fator limitante com muitos clientes, principalmente com muita experiência, né? Não, ele nem lembra de mim, foi há muito tempo, né? E a gente, de fato, precisa ir, né, a fundo na carreira, e é muito bom esse processo, porque a gente viu grandes surpresas, né? Quem você achava que não ia assinar uma carta, assina a carta feliz da vida, e a gente teve, ao longo da trajetória, tem umas pedras no caminho, né, que a gente precisa suprir, mas, do ponto de vista documental, trazer, materializar uma carreira que, em momento algum, você fica pedindo certificado de tudo que você faz, né? E a gente precisava materializar. Então, no caso do Dr. Fábio, as cartas ajudaram muito, mas o fato dele ter, em vários momentos da carreira, ele ter algumas parcerias, algumas atividades ligadas a órgãos públicos, né? A gente tinha documentos oficiais, né? Prefeitura, então isso ajuda bastante no processo, né? Hoje a gente vê uma imigração muito mais solicitando e desejando documentos mais oficiais do que as cartas, né? Que, apesar de serem oficiais, assinadas, a gente faz de tudo para ter um logotipo, a gente vê que os documentos oficiais, e você tendo essa carreira, fez tantos projetos sociais, né? Quantos atendimentos, né, gratuitos você fez durante a sua vida, e a gente conseguiu buscar um pouquinho de cada, um pedaço de cada atuação sua. Então, eu acho que isso foi o grande diferencial do Dr. Fábio, e a colaboração também, né? A gente nunca mentiu que ia ser fácil, né? Foram os meses de bastante busca, né? Mas eu acho que isso é uma coisa legal para vocês contarem aqui, né? Que quando vocês recebem aquele checklist de documentos, falam, não vou conseguir nem metade. E é um trabalho conjunto, né? Vocês viram que... É um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. Então, sobre isso, sim, o que eu tenho bastante coisa para falar, né? Primeiro que eu penso isso, talvez vocês saibam melhor do que eu, que muita gente está meio falsificando o EB2. Assim, sabe, falando que fez e não prova, e coloca tudo no papel, aceita tudo. Eu acho que os Estados Unidos, ele acredita muito no que está escrito no papel. Só que como isso, acho que recorrente mentiras foram contadas, talvez eles estejam mais espertos com isso. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, assim, você fez mesmo isso, você consegue provar isso, e graças a Deus a minha vida tinha provas dessas coisas, né, assim, isso é um ponto para quem está querendo fazer a transição, não mente, às vezes é melhor você falar que ajudou uma pessoa do que 1000
você não tendo ajudado as 1000, entendeu? Fica com a uma pessoa, porque isso importa, a verdade importa, em vários sentidos, né? Sim. Outra coisa, emocionalmente, nesse processo todo, eu acho que isso eu não tive dificuldade por ser uma pessoa que trabalha com a humildade, assim, eu sou uma pessoa humilde, assim, por dentro, assim, não me sinto mais que ninguém, nem tal, mas na hora de pedir a carta, você precisa ser mais humilde ainda. Isso foi duro para mim, que me considero uma pessoa que trabalha bem com a humildade, eu não tenho arrogância, assim, eu tenho esse trabalho do ego muito bem feito na minha vida, assim, eu sei quem eu sou e tal, e não preciso impor nada a ninguém, mas nessa parte você precisa deixar o seu ego lá embaixo, porque você mexe com tudo isso, assim, emocionalmente. Você está pedindo para uma pessoa que às vezes tem inveja de você. Daí ela não quer te ajudar por isso. Às vezes, sim, é coisa humana. Aí você precisa dessas pessoas, né? E às vezes, no seu passado, no caso, foi muito interessante, assim, a pessoa que mais foi meu amigo, assim, durante a vida toda, que é um anjo na minha vida, um anjo, foi o que mais me dificultou a carta. E um cara que eu briguei, assim, da vida, porque eu fui presidente de uma associação, e ele aprontou na associação, ele escreveu uma carta linda e maravilhosa para mim. Então, assim, emocionalmente foi muito surpreendente esse processo das cartas, assim. Mas você precisa se preparar. Mas aí, depois disso, você não esquece mais dessas pessoas, assim. Foram as pessoas que eu liguei para avisar que o Green Card chegou. Né? Aí eles, mas você lutou por isso? Eu falei, sim, lutei. Então, assim, essa é a parte, assim, aí entra a Renata, né, que é advogada, extremamente organizada, extremamente capaz, que vocês são prova disso, né, assim, eu fiz o meu trabalho, né, de inovação da odontologia e tal, mas eu não tinha essa organização, eu não conseguiria chegar aqui sem a Renata, assim, não tem como, foi tudo, assim, é porque ela materializou aquilo que vocês pediram, né? Eu não tenho essa organização. A Renata, desde que quase que a gente namorava, eu acho, ela começou a guardar as coisas do jornal que eu aparecia, da entrevista que eu dava, a escolinha que eu eliminei as cáries, eu fui o primeiro dentista brasileiro a dar implante gratuito, assim, tudo ela que guardou, e um dia serviu para tudo isso. Então, quem está pensando em começar essa vida, começa a guardar as coisas, né? Sobre isso, eu tenho um comentário. Eu lembro que uma preocupação que a gente tinha quando a gente começou a conversar é que você tinha, de fato, muitas evidências mais antigas, não Sim. tantas evidências recentes. E para quem está nos assistindo, né, o Dr. Fábio, ele veio com qual projeto? Ele tem como ele se apresentou, ele tem uma formação também na área de psicologia, e ele veio com um projeto de corroborar com o atendimento de pacientes, principalmente aqueles que têm fobia, necessidade, formando também outros profissionais. Então, esse é o projeto dele que a gente argumentou no processo de GB2Net, onde eu sei que ele tinha muitas evidências mais antigas. E eu queria até que vocês contassem para isso, porque me marcou. Vocês falaram assim, que vocês começaram a buscar evidências recentes, mas com isso o doutor Fábio voltou também para o mercado, que ele foi escrever. Conta um pouco sobre isso. Por que eu quero que as pessoas que estão assistindo prestem bastante atenção nessa parte? Há muita a sensação de, eu tenho que estar 100% pronto, senão não é viável. E não, você pode construir. Vocês chegaram, ainda que, claro, não tem como construir um castelo numa areia movediça, vocês tinham uma base sólida, mas vocês construíram bastante evidências em torno do processo também, que acabou sendo um pontapé para a atividade profissional. Conta um pouco sobre isso. Como eu não tinha essa preocupação acadêmica na minha vida, eu já tinha sido professor da USP, professor da Unesp, mas isso ficou no passado. Então, assim, para mim o que importava era a clínica, o meu dia a dia. Isso a gente não registra, né? Quando você trabalha, assim, se você não tem a intenção de aplicar para nada, de escrever um outro artigo, eu só estava usando aquilo que eu acumulei com a vida, né? De conhecimento e tal, não tinha essa preocupação de registrar. Mas, aí, como a Ana Bárbara falou, o passado e agora, assim, eles não querem uma pessoa aposentada aqui que vai vir se aposentar aqui. Isso não é interessante para os Estados Unidos. O meu trabalho sobre fobia dental, elas, né, a advogada Ana Bárbara e a Adriana pesquisaram isso no governo americano, e a fobia causa um prejuízo anual para os Estados Unidos de 90 bilhões de dólares. Porque a pessoa não vai ao dentista, fica com dor de dente, absenteísmo, né, que é a falta,
Então, assim, se você tem um dentista mais humano, que tira o seu medo, você trata o dente, você não tem dor de dente, você não tem a falta, né? Então, a indústria agradece, o comércio agradece, né? Isso gira a economia, porque os Estados Unidos, eles querem alguém que vai acrescentar alguma coisa, desde que os Estados Unidos é Estados Unidos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram até os nazistas para construir foguete, Ernest von Braun construiu foguete, o homem foi para a Lua. Então, assim, eles não têm essa coisa, de onde você vem, quem você é. Você tem coisa boa para trazer para a América? Venha e traga. E aí eu precisava de atualizar tudo isso, materializar para agora, né? Porque eu tenho 58 anos, esse processo começou quando eu tinha 56, 57. Aí eu escrevi um livro correndo, né, para isso. Foi o dentista do Dr. Freud, né, que fala sobre toda a minha trajetória, tudo que eu criei, tudo que aconteceu, da união dessas duas profissões. A gente publicou trabalhos em revistas científicas, assim, a toque de caixa, com interesse mesmo de registrar isso. Tem uma prova, que é a NBD, que é a prova mais difícil do mundo sobre odontologia, que é aqui nos Estados Unidos, que é como se fosse a OAB, né, de advogado, né? De dentista. E aí eu passei, estudei, passei nessa prova também. Então, assim, tudo foram evidências de que eu estava ativo e de que eu tinha condição, né? Assim, isso somou o presente, o passado e o futuro, né? Com esse esforço final, assim, né? E não foi fácil. Ele materializou todo o trabalho dele, né? Porque ele tinha deixado isso um pouco de lado, e aí o processo de visto trouxe à tona tudo isso dentro dele, né? Então ele sentiu vontade de escrever o livro, ele sentiu vontade de colocar a história dele, quantas pessoas na vida, desde quando ele se formou na psicanálise até quando ele atendeu o último paciente, como ele aplicava isso, né? Como que o sucesso do trabalho dele, porque assim, quando ele fechou o consultório no Brasil, as pessoas, os pacientes choravam, queriam o Dr. Fábio, ligava para a secretária e falava, mas o Dr. Fábio vai atender aonde? Porque eu quero ser atendida por ele e tal. Então, ele no livro, ele sintetiza isso, né? Ele coloca toda a história dele, como ele ajudou as pessoas na odontologia, como ele ajudou pacientes a não ter medo de dentista, a entender o seu processo, a entender o tratamento dentário, e isso foi muito legal porque animou ele, né? Ele que já estava parado, que não, ele viu que ele era capaz, desde o livro até as provas que ele teve que fazer, que não foram poucas. E nem fáceis. Mas uma dica para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, os profissionais liberais, ou qualquer outro tipo de profissão, acho que o que me trouxe aqui, além de todo esse background aí de apoio de vocês e toda a história de vida, foi inovação. É o que me tornou diferente dos outros, né? Eu inovei. Isso eu acho que é uma dica que eu posso deixar para todo mundo, assim, né? Se você faz direito, inova alguma coisa, sabe? Eu não sei bem o como, né, fazer, porque não é minha área, eu não consigo pensar. Mas, assim, medicina, psicologia, sempre tem alguma coisa, sempre tem um toque autoral, assim, né, de que você pode dar à sua vida. Isso te torna diferente e te ajuda no visto, eu imagino, né? Exato, e pegando esse gancho agora, doutor Fábio e Renata, acho que é importante a gente conversar e que as pessoas entendam que é possível você começar, né? Tudo isso que a gente conversou agora prova que é possível começar e adaptar, e não é formar novas provas, mas é isso que a gente conversou, é conseguir provar o que já acontece, né? E o que eu vejo é que às vezes a pessoa, quando ela lê os critérios do visto, ela faz a reunião com a Ana Bárbara, quando ela vê todos os critérios que são precisos, a pessoa desanima, né? E acha que não é possível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente de como a gente aqui no escritório é possível você, durante o processo, você criar, né, ferramentas e criar material
que possa ser usado no processo, né? Então, é possível escrever um livro? É possível escrever um livro. É sobre esse trabalho, doutor Fábio e Renato, que a gente queria, que eu acho que é um diferencial do escritório, né? Eu queria já entrar nesse ponto, né? Pelo amor de Deus, não é que a gente está se vendendo aqui, mas precisa ser dito, né? O que um escritório boutique como a Schaffer Law traz de diferencial, né? Porque valores financeiros, você faz aí uma pesquisa, tem de todos os valores possíveis de honorários, eu acho que não é isso que baliza a sua escolha, né? Eu levanto aqui a oportunidade de, duvido se tem um escritório que tem um grupo de WhatsApp com os clientes hoje que respondem em 24 horas, né? Que eventualmente até sábado, às vezes a gente responde. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, esse apoio que a gente deu para vocês, não, calma. Você tem isso, mas como que nós vamos provar? E essas ideias que a gente ajuda, né, a vocês terem, e também a nossa comunicação, né? Eu queria muito que vocês falassem dessa experiência do apoio que a gente dá por ser um escritório boutique. O apoio é maravilhoso, assim, ainda eu que sou mais ansiosa que o Fábio, isso ajuda muito, porque eu arrumava as coisas, eu ia atrás dos documentos e tal, e eu tinha que mandar naquela hora, mas era para uma organização minha, porque se eu deixasse em algum lugar, eu poderia esquecer, por exemplo, né? Porque eu trabalhava muito também, não fazia só isso, eu fazia outras coisas também, né? E vocês sempre foram maravilhosos, assim, sempre e me orientavam quando eu mandava, né? Ah, manda isso aqui, põe lá no Dropbox, ou manda um e-mail, ou coloca junto com não sei o quê. Então, assim, isso ajudou, nossa, isso foi muito, muito bom, assim, porque além de eu ter que ir atrás dos documentos, eu não tinha, eu tinha quem me orientasse o que fazer com aquele documento, onde pôr para ficar bom para vocês conseguirem trabalhar, né, em cima daquele documento. Então, assim, foi sempre, vocês sempre ajudaram, assim, eu digo que se eu trabalhei para conseguir toda a documentação, vocês também me ajudaram muito a organizar essa documentação, né, para que o processo pudesse andar. Teve até acho que no meio do caminho eu perdi algumas coisas no computador, e eu falei, ai, Dri, todos aqueles documentos que eu traduzi eu perdi. Aí você falou, não, eu te mando o link e tal, você tinha tudo organizado lá. Então, assim, vocês realmente ajudam muito no processo, eu não sei nem explicar, porque é um processo difícil, é um processo angustiante, a gente fica angustiado, porque a gente não sabe se vai dar certo, tá gastando um dinheirão ali, mas é um sonho, é aquilo que a gente quer, então, assim, vocês dão muito suporte nisso, assim, vocês entendem que o cliente também está angustiado, está ansioso, às vezes quer conseguir uma carta que não consegue, e não tem problema, tem outro caminho que vocês orientam, entendeu? Eu lembro várias vezes, olha, a gente tinha essa carta, eu nem lembro da que era, aí você falou, não, Renata, não se preocupe, a gente já tem 2 ou 3 aqui que nos ajuda muito, nós vamos trabalhar nessa, se eu achar que não é, a gente conversa de novo, mas não se preocupe com isso. Então, assim, tudo que a gente conseguia fazer o processo andar, vocês já tinham na cabeça uma estratégia, então vocês acalmavam a gente, né, o cliente, então vocês já sabiam, então essa segurança de vocês, daquilo que vocês estão fazendo e daquilo que vocês acreditam e a experiência que vocês têm, que aquilo no final vai dar certo, dá muita segurança para a gente, né? Porque existe uma coisa em vocês, assim, muita sinceridade. Se a coisa não for para dar certo, não adianta, vocês não vão pegar o caso, você entendeu? Eu senti isso em vocês. E senti também que no meio do caminho, vocês dão novas saídas, novas ideias. Não é só aquilo que a gente conversa na primeira entrevista ali, né? Quando a gente faz a contratação de vocês. Durante todo o processo, existem novas ideias. Eu acho que o nosso processo, até o protocolo, foi 6 meses.
Eu acho que foi Foram isso. 6 meses, foram 6 Eu meses. lembro que essa aprovação foi 1º de abril, que a gente até brincou, Primeiro- não foi dia da mentira. A gente conversou com vocês Foi. em setembro de 2023, vocês nos contrataram em outubro de 2023, e a aprovação saiu em 1º de abril de 2024, Isso. do EB2 Nation Trust Waiver, né? Que foi com o Isso. Premium Process. Então, a gente protocolou, imagino que foi no início de março ali. Ou não, porque foi muito rápido, eu lembro que foi muito rápido. Foi no final de 15 março. dias, Ana, Que foi, eu lembro que não deu os 45 dias, não, era foi bem 15 rápido. dias. Isso. Foi 15 dias, já tinha sido aprovado. Aí foi uma felicidade. Ai, muito bom. Foi só felicidade, uma atrás da outra. É bastante Nossa. angústia, assim, da espera, né? Que isso é humano, né? Não, eu achei documento que eu nem sabia que existia. Eu achei uma pasta do Fábio e falei, meu Deus, tinha um documento lá que ele Ih, travou. Tá bom. doação. Oi? Tinha travado, não, mas voltou. Ah, voltou. Tinha uma aula lá que ele tinha dado para pós-graduação, que não estava no processo, eu achei isso depois, falei, meu Deus, olha o que eu achei. E aí, a gente nem acabou usando essa carta, porque a Adriana falou, não, tá tudo tão organizado, assim, tá tudo tão amarrado, tá tudo tão... que a gente nem precisa desse documento. Então, você vê, é muito essa segurança que vocês dão, Sim, e esse obrigada. atendimento de perto que vocês dão, é muito... Acho que uma grande qualidade de vocês é a inteligência de vocês. Vocês duas são muito inteligentes. Eu reconheço uma pessoa inteligente de longe. Que eu tenho esse superpoder. E a inteligência faz toda a diferença, porque vocês souberam captar de mim o que era mais importante para os Estados Unidos, né? E aquilo que não tinha, que estava talvez fraco, que seriam as evidências atuais, vocês fizeram a gente construir, mas foram vocês que pautaram isso, assim. Vocês pautaram com a inteligência de vocês, ó, isso vai melhorar, isso vai ajudar, isso é bom. E foi que tudo deu certo. Esse é o grande agradecimento que eu tenho a vocês, assim, tem Eu chegado. lembro bem a Renata ligando e falando, né? Ai, que bom, o Fábio achou vocês inteligentes, acho que vai dar certo. Eu lembro dela. Ai, É difícil, viu? obrigada por isso. E assim, eu quero pegar a oportunidade do processo do Fábio e também responder 2 dúvidas muito comuns das pessoas que vislumbram esse processo, que é sobre a importância da revalidação ou não. E adotar ou não um plano de negócios, né? Então, quem que é? O Dr. Fábio, ele já era um empreendedor, ele já tinha uma clínica própria. A intenção dele nos Estados Unidos era continuar atuando com o empreendedorismo, ele já era professor, então a gente não tem como trazer um elemento e projetar isso de interesse dos Estados Unidos se ele já não tem um histórico de sucesso fazendo aquilo que ele se propõe a fazer. Então, qual que era o projeto do Fábio para os Estados Unidos? Ele era, sim, ter uma empresa própria, que é um treinamento para profissionais na área odontológica para lidar com pacientes com fobia. Então, todos esses elementos já estavam presentes na vida do Fábio anterior aos Estados Unidos. Então, fez sentido ter um plano de negócios. Então, isso aí... por que eu quero falar sobre isso? Porque é muito comum as pessoas considerarem um plano de negócio e, às vezes, não fazem sentido. E o processo ele acaba não sendo aceito, porque uma das questões é que a imigração questiona, mas você não tem nenhum histórico de empreendedorismo, agora você põe um plano de negócio. Então, o processo do Fábio, ele contou, sim, com a apresentação de um plano de negócio. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é sobre a revalidação. O Dr. Fábio, ele veio para os Estados Unidos, sim, com toda a base de dentista, mas o objetivo inicial dele não era atendimento ao paciente, mas esse treinamento de outros profissionais. Então, a revalidação, ela acabou tendo um segundo plano, mas ainda assim, o Dr. Fábio saiu e correu atrás e passou nos boards, que permitiu essa apresentação do processo. E que a gente entende, né, Adriana, que foi muito importante também para o sucesso do pleito. Então, isso aí é dando algumas explicações para quem está assistindo a gente, fala assim, então eu tenho que ter um plano de negócio, necessariamente? Depende da sua trajetória, você é empreendedor ou não. Então, não tem uma estratégia que funciona para todo mundo. Aqui a gente está conversando sobre a estratégia do Dr. Fábio. Então, o Dr. Fábio foi no EB2 Nation Trust Waiver inicialmente,
com o plano de negócios. Aconteceu dele ter passado nos boards, mas é um processo que corroborou, mas a gente não entende que no caso dele a revalidação era determinante, porque o plano de fundo principal não era o atendimento ao paciente. E aí, a segunda estratégia, até para explicar quem está aqui nos ouvindo, é que depois que o Dr. Fábio passou no processo de Evidence National Transfer, ele ficou ali preso no Visa Bulletin, naquela fila infinita dos vistos, e a gente estava ansioso para poder vir para os Estados Unidos, não queriam aguardar todo esse tempo nos Estados Unidos, e aí o que a gente propôs para ele? Como ele já tinha trabalhado bastante nas evidências, tem livro publicado, artigos acadêmicos, tinha ali um currículo rico. Aí a gente fez também um ONLA peticionado pela própria empresa dele nos Estados Unidos. Então, aquela empresa que antes era um plano de negócio, ele foi constituir a empresa no país, e essa empresa serviu como patrocinador do ON dele. Então, entra também nessa explicação que é possível a própria empresa ser a patrocinadora de um visto ONLA, que é um visto de habilidades extraordinárias. Para quem está aqui assistindo e ainda não sabe o que é esse visto ONLA, a gente tem um vídeo separado que a gente explica sobre esses critérios, o que é o visto ONLA, para ver se talvez seja uma possibilidade para você. E aí eles vieram inicialmente com o ONLA, e depois, quando a fila chegou do Visa Bulletin, aí a gente fez o que chama ajuste de status, que vocês saíram do O1 e receberam um green card. E o green card de vocês chegaram aí no mês passado. Em 3 meses. E eu acho que falar, Ana, também, que no caso do Dr. Fábio, quando a gente vislumbrou, né, que era possível um business plan, né, mesmo ele sendo dentista, né, teoricamente, como que você vai abrir uma clínica, né, você vai contratar, então, a gente precisa fazer a leitura do cliente, ouvir bastante o cliente, muitas vezes o currículo dele é muito pobre, né, perto do que realmente ele é, né, então, como nós estruturamos o centro de treinamento para ele treinar dentista na área de psicanálise, né, era um dos serviços que a gente mais falava, então, isso, sem dúvida nenhuma, ele não ia ser dentista no momento nos Estados Unidos, né, num segundo momento ele até vislumbrava, né, até seria um segundo plano, mas naquele momento era extremamente possível ele começar sem o board. Ele foi além, né? Isso traz segurança para um oficial na hora de analisar, né? Uma pessoa que realmente vai além do que ela está propondo fazer, né? Ele vislumbra uma continuidade do Dr. Fábio como na sua profissão, com o seu plano de negócios e indo além. Então, isso foi muito importante. E, por outro lado, estruturando um EB2 dessa forma, com um plano de negócios, sem dúvida que deixou a porta aberta para um ONLA, caso o cliente decida mudar. Então, a hora que um oficial vê o ONLA, é óbvio que ele tem acesso, ele sabe, e a gente informa que ele tem um EB2 aprovado. Na petição, a gente é muito clara, né? E isso é muito bom, porque é a ordem natural, né? Ninguém está inventando uma coisa nova. Para o oficial, ele ficou muito tranquilo. Ele só adiantou, ele já vai instituir. E sem dúvida nenhuma, lá na frente, quando eles vislumbrarem aí a cidadania, né? Quando eles olharem aí o histórico imigratório dele, vai ver que tudo que foi dito foi o que foi sendo feito aí ao longo dos anos, e hoje o Dr. Fábio está aí iniciando o consultório, evoluiu e quis também fazer higienistas, e com certeza vai muito além. Então, Adriana, ele fez tudo isso porque o plano de negócios que a gente fez através de vocês fez muito sentido para ele, né? Então, assim, foi um plano de negócio com base numa coisa que ele já faz, com base num negócio que ele já vinha desenvolvendo. Então, aquele plano de negócio não foi só um plano de negócio. Ele olhou para aquilo e falou, nossa, eu vou fazer isso. Eu vou realmente fazer tudo isso. Está tudo de acordo com aquilo que eu acredito, né? E aí, ele foi fazer o board, ele hoje é higienista, fez a faculdade de anestesista, né? Então, ele é um higienista que pode anestesiar para o dentista. E ele, com isso, ele pensou, né? Ele pode falar melhor que eu, mas ele pensou, eu posso usar da psicanálise, de todo o meu trabalho que está no livro, e que eu fiz durante 35 anos da minha vida, eu posso fazer com os meus pacientes de higienista. Eu posso, porque eu vou anestesiar, eu vou conversar, um higienista num consultório
é uma pessoa muito importante. Sim. Não, ela não é um dentista, mas ela é a pessoa que conversa com o paciente, né? E tem tudo a ver com o trabalho do Fábio e com aquilo que ele gosta de fazer. Inclusive, no consultório que ele vai começar a trabalhar essa semana, tem uma sala de apresentação, de estudo, onde ele vai poder falar para dentistas, os dentistas dar curso, ou falar, colocar o business plan dele de alguma maneira em prática, né? Então, foi tudo tão alinhado que o business plan que foi feito no processo foi o que ajudou o Fábio a seguir querendo vir para cá, porque estava tudo de acordo com aquilo que ele fazia. Isso é uma coisa importante, eu acho, assim, o business plan é o papel que aceita qualquer coisa, né? Você pode falar, eu vou para os Estados Unidos construir foguete, né? Pode falar, pode fazer esse plano, mas e aí, como é que você constrói isso? Agora, como eu fiz um business plan que tudo fazia sentido para mim, que tudo poderia, assim, e agora que a gente tá, que nós estamos com o Green Card e eu mais inserido na odontologia americana, com consultório e tal, eu tô vendo que faz muito sentido tudo que a gente pensou junto, faz muito sentido, porque aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, assim, eles gostam de instrução, eles gostam que você tenha instrução, que você dê instrução, tipo esses coaches brasileiros, sabe, assim, que falam que todo mundo está desacreditado, aqui não, que eles querem que você ensine alguma coisa, eles querem te ouvir, eles querem inovação, né? Então, assim, se você, para dentista, que eu acho que é um campo muito bom para vocês, assim, porque a odontologia brasileira está ruindo, assim, está indo de mal a pior, né? E todo mundo sonha vir trabalhar aqui, e vocês são essa ponte, né, para poder vir começar essa vida aqui. Então, assim, tem realmente você fazer um business plan, você fazer uma coisa que faça sentido para você, que faça sentido. No começo, parecia que eu construí um sonho, o business plan era um sonho, mas eu me pautei nesse sonho, e o sonho virou realidade, assim, sabe, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo. Então, hoje eu tenho uma sala de aula própria para dar aula, né, eu tenho vou ter meu público, eu estou fazendo amigos dentistas, eu vou lançar meu curso. Então, assim, tá tudo, o sonho virou realidade e fez sentido. Então, assim, foi bom para nós, foi bom para vocês, porque vocês venderam verdade, né, então, assim, isso é bacana para qualquer profissional fazer isso, né. Eu tenho 58 anos. Seria como, você fala assim, mas vai começar tudo de novo? Sim, eu acho que, assim, com 60 eu vou ser considerado idoso, né? E, e eu acho que vão ser os anos mais produtivos da minha vida. Ai, que A ótimo terceira ouvir. idade vai ser a idade mais produtiva da minha vida. Eu vou produzir nos Estados Unidos. Imagina que legal isso. Muito, e assim, é muito interessante a estratégia que foi pautada, né? E isso você falar sobre essa parte de higienista, porque entra também numa preocupação que as pessoas têm, o preparo financeiro, porque não tem essa, é muito difícil uma transição linear. Você não sai dentista para dentista de imediatamente, em regra. Então, a questão do higienista, ele veio para vocês com uma estratégia financeira e agora você está implementando o plano de negócio, com a sua sala de aula, com tudo que a gente colocou. E sobre isso, até saindo um pouco sobre o visto em si, mas é uma preocupação das pessoas que estão em casa. O que vocês recomendam, tendo passado por isso com relação ao preparo financeiro dessas pessoas? Então, só um minuto antes de entrar nisso, falar Claro. sobre a estratégia sensacional do O1, que já trouxe a gente mais rápido para cá. Foi brilhante o O1. Que praticamente, assim, a pessoa fala, mas eu já estou num processo e tal. Mas, assim, quando você quer muito vir, assim, você tem que pegar todos os atalhos legais, todos os atalhos possíveis, né, que possa ter. E o O1 foi um atalho, assim, maravilhoso que vocês bolaram. O O1 não foi fácil, porque nós fomos para entrevista. E na entrevista, nós pegamos a cônsul lá, que ficou com o nosso passaporte, lembra disso? Sim. E aí a Lavínia ia começar a faculdade em 10 dias, se não tivesse ia perder o ano, e aí a gente, meu Deus do céu, foi um sufoco. E ela não sei, ela confundiu, porque ela falava que a gente ia ter, mas o que a gente ia fazer em Melbourne? Aí a gente fala, não, Melbourne é o endereço da advogada. Não, foi um horror, a Não, entrevista no Brasil foi um horror. Aí saímos de lá, os passaportes com a moça, e aí entra um ponto que ajudou muito, nessa hora, ter uma advogada.
Porque aí a Ana Bárbara falou, não, Renata, fica calma, vai dar certo, tá tudo alinhado, tá tudo isso, tá tudo aquilo. E aí vocês mandaram tudo para ela por um e-mail que ela tinha nos dado, fizeram as explicações que tinham que ser feitas com ela, sei lá. E isso eu falei assim, nossa, eu lembro de eu falando assim, nossa, ainda bem que a gente tem advogado. Porque nessas horas da dificuldade é que a gente vê como é importante ter um processo bem feito, como é importante ter as coisas amarradas e que fazem sentido para o oficial, que não sei o que passa na cabeça dele, é que nem é de juiz, né? A gente não sabe o que o juiz vai falar numa sentença. Você tem lá as provas, você tem tudo, mas aí ele pensa de outro jeito e faltou lá um documento que ele poderia entender que era melhor e decidir de outro jeito. E eu me senti muito nisso. Eu estava esperando uma sentença dessa cônsul. Que ela vai pensar do processo? E nessa hora eu falei, não, eu estou muito segura que vai dar tudo certo, porque todo o trabalho que a Ana Bárbara fez foi muito bem feito, acho que o processo deu mais de 700 páginas, né? 770 páginas, sei lá, então, e aí eu lembro que a gente foi para um aniversário em Salvador, fomos rezar lá no Senhor. Quando a gente aterrissou em São Paulo, na segunda, já tinha um retorno de approved, né? E foi muito legal. Então, assim, só para deixar claro que a gente passa perrengue, mas a gente passa um perrengue, assim, com mais tranquilidade. Que se eu tivesse feito sozinha, ou com um advogado que não me desse satisfação, ou com alguém, entendeu? Eu teria sofrido mais, assim. Nessa hora o grupo do WhatsApp ajuda muito, né? Muito, Desabafo um pouco, né? muito. Você tem que se segurar também, não adianta ficar perguntando, porque a gente sabe que vocês também não têm a resposta, né? Mas vocês dão um conselho, um jeito de. Não, eu lembro da Adriana falando, não, Renata, fica tranquilo, tá tudo alinhado, tá tudo. Assim, não tem o que a cônsul falar, não tem o que ela falar. Talvez ela não tenha entendido ali na hora, porque o processo é muito grande, tem mais de 700 folhas. Talvez ela tenha querido ler esse processo, né? E foi, acho que exatamente isso que aconteceu. Agora, A sobre gente tem previsão financeira sobre todo esse processo é importantíssimo também, né? Como você falou, Ana, assim, você precisa estar precavido, né? Você precisa saber esperar, você precisa poder esperar, né? Assim, você tem que fazer todo esse planejamento financeiro para Eu fazer essa. falo de mudança como um todo, para chegar nos Estados Unidos Sim, preparado. sim, A porque gente vendeu algumas coisas para já ir comprando dólar, já abrimos contas para mandar o dólar aos poucos. Então, assim, a gente foi sim fazendo um planejamento, a gente tem um planejamento de um ano, né? Para se não der certo, não tiver um emprego, uma coisa assim, mas agora com o Green Card isso ajudou muito, porque eu posso trabalhar, o que eu não podia antes, né? O Fábio, quando chegou o Green Card, já, já vai começar a trabalhar também. Então, assim, e aqui, você, com o Green Card regular, até mesmo com autorização de trabalho, que foi o A1 do Fábio, é só você querer, você arruma emprego. É muito emprego, empreendedorismo, né? empreendedorismo. É a terra disso, né? A terra dessas oportunidades, né? Mas eu aconselho as pessoas que queiram fazer essa transição, essa travessia, que é planejamento, inclusive o financeiro, né? Para que o advogado caiba no seu bolso, que a mudança caiba no seu bolso, fazer, né? Se você, assim, jovem, acho que arrisca mais as coisas, né? Tem mais tempo para arriscar. Você está mais maduro, você precisa estar pisando bem, né? Que a gente tem uma vida boa, tinha uma vida boa no Brasil. E continuamos com a vida boa aqui também, né? Assim, foi todo esse processo, foi tudo bom nesse sentido, graças a Deus. Sobre isso, eu queria que vocês contassem sobre os filhos de vocês. Eles são felizes, né? Contar os filhos, as idades, que eles estão bem, como é que tá aí a adaptação? Fala aí. A Lala está na faculdade, está amando. Ela está indo para o terceiro ano de psicologia. E ela adora aqui, ela adora a faculdade dela, ela está indo muito bem, o inglês dela, ela é muito estudiosa.
O Telzinho, que tá com 6 anos, esse a gente colocou... Então, eu posso fazer só um intervalinho, 1 segundo? Depois vocês vão Claro. editar isso? Ou está sendo ao vivo isso? Não, Não. tá gravado, vai lá, por Só favor. 1 segundo. Desculpa. Não, imagina, vai lá. Ai, o Theo tá na... Eu não coloquei ele na escola pública, Ana. Tá na particular. E ele tá gostando, tá feliz? Tá feliz, tá gostando. Só que agora eu acho que eu vou repetir ele o primeiro ano. Porque ele sabe inglês, mas ele não é um nativo, né? Então, eu vejo as provas que eles fazem aqui, menina do céu, fiquei assustada. É muito puxado. É, na faculdade, na escola particular? De 1 ano, na escola particular, para criança de 7 anos. Tem que fazer o ISEE, que é uma prova, para eles serem aceitos, tal. E eu estou começando a entender como é que funciona as escolas aqui, né? Tem isso, né? Eu acho que essa parte escolar, né, é um mundo nos Estados Unidos. Você tem vários Mundo. tipos, inclusive de escola pública, né? Eu acho que essa é uma dica boa que você pode dar, né? Que você tem dentro da escola pública, você tem as charter schools, você tem as magnet schools, são programas diferenciados, né? Então, e às vezes você opta pelo particular também, eu acho que cabe a estratégia de vocês. Mas isso também é algo que vocês, né, que um cliente já pode começar a estudar do Brasil, né? Isso pauta até aonde morar, né? Essas decisões são importantes, né? Não é só Flórida que existe, né? Eu acho que são dicas importantes. Sim. Quer falar? Não, sem dúvida que, assim, eu acho que muito dessa transição é pelos filhos, né? É pelos filhos, por um futuro melhor, por um país melhor, e me dá uma segurança tão grande saber que meus filhos estão estudando aqui nos Estados Unidos, que a Lavínia, por exemplo, está fazendo faculdade, eu acho que ela vai seguir para psicologia, que é uma continuidade do que eu faço, né? Assim, agora, assim, um psicólogo nos Estados Unidos é um super emprego bacana, assim, você sai numa você sai numa faixa de estabilidade, assim, né? Isso é muito diferente do Brasil. Psicologia no Brasil, às vezes vende cachorro-quente, né? Assim, não, as faculdades perderam valor, né, no Brasil. Aqui não, aqui a faculdade tem um valor enorme. Não, e Você sai lá na frente. elas apoiam o estudante, né? Elas arrumam um emprego para eles na área, eles dão suporte para o aluno, né? Eles não... O Theo quer ser astronauta. Já foi várias vezes na NASA. A gente foi ver o lançamento da Artemis 2. Domingo, sábado, nós fomos num show de aviação. Tem os caças, aquele F-22, tecnologia, os Thunderbirds, assim. É um país tão tecnológico, é um país que incentiva você ser alguém, sabe? Eu não sei explicar a aura daqui, assim. Eu não conhecia, só vinha como turista algumas vezes. Você não vive isso, você não Você sente isso. amplia os sonhos, né? Sim, Tem uma canaliza, de sonhar ser astronauta no Brasil, né? Você amplia os sonhos, né? Sem dúvida nenhuma, né? E aqui é possível. Um país organizado. Eu conheci uma astronauta, por acaso, né? Eu fui à casa dela, tal, conhecemos. Aí ela faz programas, assim, para meninas que querem ser astronauta. Ela falou assim, você acha que você não pode? Aplica que você consegue. É É uma a coisa valorização individual da profissão, né? Eles olham cada profissão como única, né? E não meritocracia, tem né? desmerecimento entre uma e outra, né? Que Sim, a gente vê claramente no Brasil isso, né? sim. Então, isso é muito bom crescer nos Estados Unidos. Parabéns para vocês. Eu tenho agora só mais 2 perguntas, né? Tem sido maravilhoso, eu nem senti o tempo passar, a gente já tem mais de 1 hora que a gente está aqui conversando, eu nem Nossa senti, foi Senhora, muito nem bom ouvir vocês falando. Eu queria perguntar assim, se fosse hoje, tem alguma coisa que vocês fariam diferente? Eu faria, começaria com 22 anos. Essa é a história. Só isso. Mas o EB2 seria pouco provável, né? Fica a questão. Por isso que a gente tinha essa carreira grande, né, para mostrar. Sim. Teria feito antes, só isso. eu acho Se fosse que... possível, né? Mas nada diferente.
E vocês têm uma mensagem final para quem está assistindo a gente hoje? Eu tenho. Eu sou profissional da área da saúde e eu sei a importância que é quando você está em perigo, quando você está sem saúde, ou mesmo quando você está com saúde e questão de prevenção da saúde, né? A importância do bom profissional. Eu estou falando isso porque, assim, as advogadas nesse processo são seus anjos, são seus médicos, são seus doutores, é vocês que vão pautar a saúde mental da gente, sabe? Vocês passam pelo financeiro, vocês passam por tudo. Vocês não gastaram dinheiro da gente à toa, vocês não desperdiçaram o nosso tempo, nossa saúde mental. Então, assim, foi importantíssimo estar com elas duas, com a gente esse tempo todo. Essa é a minha mensagem, assim, que eu falo. São doutoras que você está contratando, literalmente, para cuidar da parte muito importante da sua vida e do futuro dos seus filhos. Invistam sem medo. Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, Renata, por tudo. Dris, quer falar mais alguma coisa? Não, estou super satisfeita, acho que a gente abordou tudo. Ficaríamos aqui mais 2 horas, mas está ótimo, né? Senão não dá para precisarem, a gente marca um dia de novo, porque a gente tem o maior prazer de falar com vocês, e o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. O que eu posso falar é que vocês duas são maravilhosas. Eu sou muito grata. Eu sei, eu sou uma pessoa, assim, muito ansiosa, eu sei que eu sou, às vezes, muito questionadora, às vezes, eu quero as coisas rápido, tal, e eu vi que com vocês, eu realmente me sentia segura. Então, eu não tive, eu realmente acho que vocês duas, como profissionais, são a dupla perfeita para conseguir que as pessoas conquistem seus sonhos, assim. Foi muito bom. Vocês, como o Fábio falou, a gente não indica nada para ninguém, mas vocês a gente indica. Obrigada, Renata. Obrigada, doutor Fábio. E, assim, é uma coisa que eu quero, eu e a Adriana, né, a gente já conversou disso hoje, eu quero nós agradecermos vocês bastante, porque quando a gente criou a Chakra Law, nem eu nem a Adriana somos nenhuma novas em matéria migratória, mas a gente saiu em grandes escritórios que faziam processamento em massa, e a gente falou, nossa, vamos fazer uma coisa diferente, né, Adri? Vamos nadar contra a correnteza, no mundo que todo mundo está querendo fazer processamento em massa, tudo à escala, como é que a gente atinge não sei quantas pessoas, a gente sabendo de como esse processo ele é muito detalhado, não tem como massificar, não tem como. AI que me perdoe, mas não tem como ser essa escala que hoje está tão na moda. Eu falei, Adriana, vamos fazer ou seguir o caminho oposto e construir a Chakra Law no escritório boutique, tratando cada caso individual como tem que ser, e vocês foram os primeiros a confiar na Chakra Law. Foram os primeiros clientes que a gente teve quando a gente construiu a Chakra Law lá em 2023. Então, nada mais natural do que a gente começar esse quadro, de trazer histórias reais, começando por vocês, e eu agradeço que vocês sabiam disso, sabiam que eram os primeiros clientes do escritório, vocês confiaram na gente, e estamos muito honradas em ter entregado o resultado aí para vocês. Muito obrigada. Foi uma honra. Nós que agradecemos. Sim. Muito obrigada.